Olá! Na aula de hoje estudaremos um dos mais importantes sociólogos de todos os tempos, o francês Émile Durkheim. Formalmente, foi ele quem criou a disciplina acadêmica da sociologia, embora o nome tenha sido dado pelo também francês Auguste Comte. Com Karl Marx e Max Weber, Durkheim é sempre citado como um dos principais arquitetos da ciência social moderna e pai da sociologia. Em livro publicado em 1895, As Regras do Método Sociológico, Durkheim determina que o objeto de estudo da sociologia é o fato social, fato que brota no seio da vida social, convertendo-se num conjunto de fatos sociais que delineiam a organização da vida em sociedade, ou seja, os costumes, os dogmas religiosos, os sistemas financeiros, as regras morais e jurídicas, os valores éticos e estéticos, as maneiras de agir e assim por diante. Todos esses elementos, de alguma forma, condicionam e determinam a vida social, independentemente da vontade das pessoas. Agir em desacordo com esses procedimentos é ferir a vida social. Mas nem todo fato que ocorra na sociedade pode ser considerado um fato social. Para que seja um fato social, no sentido conceitual do termo, ele necessita influenciar, como um todo, os padrões sociais e culturais da sociedade, determinando o comportamento dos homens que integram a vida social. Ainda, para ser considerado como social, um fato deve ser marcado por 3 características básicas: coercitividade, o poder ou a força com que os padrões culturais são impostos à sociedade, obrigando-a a praticá-los; a exterioridade, padrões culturais devem ser exteriores ao indivíduo, independentes de sua consciência; e, por último, a generalidade, ser coletivo, ou seja, existir para todo o grupo, se manifestar em todas as pessoas ou na maioria delas. Um exemplo de fato social é a maneira como nós nos vestimos. Veja, nessa praça todos estão vestidos mais ou menos dentro do mesmo padrão, que é o padrão de vestimenta de um país tropical do Ocidente. Ninguém nasceu, entretanto, com o gosto por esse tipo de vestimenta. Nós aprendemos esse gosto socialmente, através da consciência coletiva da nossa sociedade. Eu poderia vir vestido de uma outra forma, as pessoas que aqui estão poderiam vir vestidas de uma outra forma? Poderia vir como árabe, poderia, não teria problema nenhum, nenhuma lei as impede. Entretanto, seriam vítimas de chacota, certamente vítimas de olhares maldosos, de comentários também das pessoas. Isso é o poder de coerção do fato social. É uma pressão que o fato exerce sobre o indivíduo para que ele se conforme ao fato, ou seja, toma a forma do fato. E essa coerção ocorre de várias formas. Quando somos crianças, por exemplo, as nossas mães compram roupas para a gente assim, né? Esse padrão de vestimenta do Ocidente. Crescemos frequentando lojas que vendem essas roupas. De tal forma que se eu quisesse comprar uma coisa diferente, teria que ir numa loja de fantasia, talvez, de aluguel de fantasia. Esse é o nosso padrão. Vejam, 3 características do fato social na forma como nós nos vestimos. Exterioridade é algo exterior ao indivíduo, ninguém nasceu com esse gosto, né? Ninguém nasceu aqui no Brasil gostando de calça jeans, por exemplo. Segunda característica, coercitividade. Existe uma pressão para que a gente se vista assim, as revistas de moda dizem que a moda é essa, na TV as pessoas aparecem assim, nas ruas todo mundo se veste assim, e as lojas, no geral, vendem roupas assim, nesse padrão. E a terceira característica do fato social, generalidade. É fato social todo fato que é geral, que se manifesta em todos os indivíduos ou na maioria deles. Vejamos para as pessoas, mais uma vez, as pessoas dessa praça. Todo mundo dentro do mesmo padrão de vestimenta. Terceira característica do fato, generalidade. Durkheim viveu entre o final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, período de grandes transformações na ciência, política, economia e, consequentemente, também na sociedade. Como um bom positivista, Émile Durkheim tem uma visão harmoniosa da sociedade. E, por conseguinte, os desvios de padrões são sempre vistos como anomalias, que podem ser corrigidos pelas organizações das forças sociais. Ao estudar as sociedades, Durkheim as distingue em 2 modelos, segundo o que ele chamou de divisão do trabalho social. A sociedade pré-capitalista, tradicional, e a sociedade capitalista, moderna e que surgiu depois da Revolução Industrial. Para Durkheim,
as sociedades tradicionais, antes da Revolução Industrial, portanto, mantinham a sua coesão através da chamada solidariedade mecânica. Uma vez em que as mudanças não eram comuns e os indivíduos não se diferenciavam muito entre si. E entre as gerações e as profissões, as diversas atividades profissionais. Não existiam tantas atividades assim, todo mundo mais ou menos fazia as mesmas coisas. Na solidariedade mecânica das sociedades tradicionais. Já numa sociedade como a nossa, em que as mudanças são rápidas e as atividades de trabalho são muito variadas, a unidade social é dada pelo que ele denomina solidariedade orgânica. Esse conceito traz a ideia de que a sociedade industrial mantém-se em um funcionamento relativamente harmonioso, possibilitado pelo fato de que cada grupo ou indivíduo ocupa uma função diferente, cumprindo cada um seu papel na sociedade através da divisão social do trabalho. Como já falamos, essa divisão social do trabalho sempre existiu, desde as sociedades mais antigas até a nossa sociedade, continua existindo. Mas ela se intensifica quando temos um maior desenvolvimento das forças produtivas, o que começou com a Revolução Industrial. Quanto mais desenvolvimento científico, até hoje é assim, quanto mais desenvolvimento científico, técnico, produtivo a sociedade tem, mais especialidades aparecem dentro de todas as atividades, produtivas, profissionais, acadêmicas, intelectuais. É importante destacar que Durkheim chama de solidariedade o elemento que dá coesão à sociedade. Esta solidariedade modifica-se na passagem da sociedade pré-capitalista para a sociedade capitalista, a sociedade industrial. Vamos entender, através de uma explicação mais detalhada, as características e as diferenças que existem entre a solidariedade mecânica das sociedades tradicionais e a solidariedade orgânica das sociedades modernas. A solidariedade mecânica é de sociedades pré-capitalistas. Ela é tradicional, não diversificada, pré-industrial, ou seja, antes da Revolução Industrial. Há uma semelhança de funções entre os membros do grupo e isso leva à união. Ela é simples, com pouca divisão do trabalho. E a causa da coesão social, que mantém todo esse povo, esses membros do grupo unidos, é chamada por Émile Durkheim de solidariedade. Nesse caso, uma solidariedade mecânica, pré-capitalista, pré-industrial. Já a sociedade capitalista tem uma nova forma de solidariedade, eu digo nova porque a solidariedade mecânica é mais antiga, a solidariedade orgânica da sociedade capitalista só surgiu depois da Revolução Industrial. Ela é moderna, diferentemente da outra, que é tradicional, ela é diversificada, industrial, é justamente a Revolução Industrial que torna possível a existência e necessária a existência dessa solidariedade orgânica. Há uma especialização de funções e isso causa uma dependência, afinal, as pessoas se mantêm unidas por dependência, A gente vive em sociedade porque eu não sou capaz de produzir tudo aquilo que eu preciso para a minha subsistência, nem menos. Eu não sei plantar, eu não sei produzir alimento, O mais básico que eu preciso para sobreviver é me alimentar, e nem isso eu daria conta. Então, nós vivemos em sociedade porque dependemos uns dos outros. A gente depende de muita gente e muita gente depende de nós na sociedade capitalista. Ela é complexa, há muita divisão do trabalho, e a causa da coesão social também é chamada de solidariedade pelo Durkheim. Nesse caso, solidariedade orgânica. Pense o seguinte, solidariedade mecânica. Pense numa engrenagem em que as peças têm que ser iguais. Se elas forem diferentes, um dente não vai encaixar em outro dente, de uma peça com outra, e aquela peça só faz sentido enquanto parte daquela engrenagem. Se ela é retirada da engrenagem, ela não faz sentido algum. Assim é a solidariedade mecânica. Por outro lado, a sociedade capitalista, solidariedade orgânica, pense num organismo, no nosso organismo, em que cada parte do nosso corpo, cada órgão, cada tecido, cumpre uma determinada função. Para que um esteja bem, outros tantos têm que estar bem, há uma dependência entre eles. E essa dependência e, ao mesmo tempo, especialização de funções é o que levou Émile Durkheim a nomear essa nossa sociedade de orgânica. Ele estava pensando mesmo num organismo vivo, um organismo como o organismo nosso, o organismo humano.
E com as solidariedades de Durkheim, nós terminamos esta explicação. Leia mais sobre a divisão do trabalho social no texto complementar desta aula e faça as atividades do ambiente virtual. Até a próxima!